Estou dando uma folheada aqui no livro de história e olha só, hoje é 22 de abril e completa-se 520 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. Você lembra o contexto histórico dessa chegada? Se não, vamos recordar comigo. Nos séculos XV e XVI, né, Portugal e Espanha eram os grandes navegadores da época, né, tinham uma grande frota marítima, eram bons navegadores e eram países que estavam mais estabilizados da Europa. Então eles se lançaram ao mar, né, nas grandes navegações, as grandes descobertas marítimas, à procura de novos caminhos para se chegar às Índias, para fazer os comércios, né, e também em busca de novas terras para explorar. Então, uma das frotas que saiu foi a de Pedro Álvares Cabral e chegaram ao sul do estado que hoje é a Bahia, né? Então, assim, muitos historiadores eles falam que não houve um erro, né, em si uma intencionalidade dele chegar ao Brasil. Então, não foi por acaso, né? Então, tem várias histórias, mas a maioria dos historiadores concordam que houve sim uma intencionalidade de se chegar ao Brasil, né, às terras da América. É correto falarmos descobrimento, já que haviam povos indígenas por aqui? Bom, na verdade, o termo descobrimento também tem duas vertentes, né? Descobrimento para quem era da Europa, então eles não conheciam ainda, eles descobriram. Então, nessa questão, sim, descobrimento para os europeus. Mas quando a gente usa o termo de descobrimento na história geral, é errôneo falar porque já tinham povos aqui. Então, para não tirar o mérito deles que já estavam aqui, já tinham descoberto essas terras, então não se usa o descobrimento, e sim a chegada dos portugueses à América ou ao Brasil. Então, descobrimento para os europeus, né? Como a gente segue muitas coisas vindas da Europa, muitas palavras, muitos conceitos, né? Então, muitas vezes a gente ainda usa dessa forma, mas não é o correto. Você comentou aí de Pedro Álvares Cabral. Qual foi o papel dele nessas caravanas aí? Então, o papel dele foi justamente dois objetivos, né? Achar novas rotas para as Índias, né? Para fazer os entrepostos comerciais, buscar condimentos, especiarias, né? E outros produtos da Índia para a Europa. E também ele tinha o papel de achar essas novas terras, né? E ter sucesso. A primeira navegação foi feita por Vasco da Gama, que obteve também sucesso. Então, o papel dele também era obter sucesso e realmente descobrir essas novas terras, né, para Portugal, como uma forma de ter novas terras para se explorar também, né, buscar novas riquezas. Como os índios já habitavam essas terras, como foi o primeiro contato deles com os portugueses? É, Alguns documentos trazem que os primeiros contatos foram bem pacíficos, né, e com bastante estranhamento de ambas as partes. Então, os portugueses chegaram, estranharam a parte dos nativos estarem nus. Então, para eles isso era uma coisa estranha. Da mesma forma que os nativos também estranharam a questão dos portugueses estarem todos vestidos, com aquele monte de coisa no corpo, né? Então, o primeiro contato foi de muito estranhamento, né? E pelos documentos, como eu falei, muitos apontam que esses primeiros contatos foram pacíficos, né? Logo mais para frente também teve a troca, né, dos objetos, que os índios se interessaram porque nunca tinham visto, então a troca de objetos. Então esse primeiro momento ficou conhecido como um momento de estranhamento e também um momento pacífico. Logo depois houve a exploração de recursos naturais. Fale um pouco sobre essa exploração aqui no Brasil colônia da época. Mais para frente, eles começaram a fazer a exploração da cana-de-açúcar. Então, as grandes fazendas, né, produtoras de açúcar para exportar, porque na época também o açúcar tinha um preço muito bom no mercado. E após isso, o ouro, né? Não que acabou a cana-de-açúcar e eles começaram a explorar o ouro. Ainda permaneceu por um bom tempo, tanto a produção da cana-de-açúcar quanto a mineração do ouro também. Então, mais para frente, o ouro, surgiu também o diamante, mas a parte que teve um auge maior mesmo, né, de pessoas vindo, explorando, foi na descoberta do ouro. E quais foram as consequências desta chegada dos portugueses ao Brasil? Pois é, nós tivemos muitas consequências, né? Nós tivemos, por um lado, a parte da
Se a gente puder falar do desenvolvimento de algumas técnicas da colonização, né? Então das pessoas que vieram para o Brasil, mas por outro lado também nós tivemos a degradação ambiental muito grande, né? Desde a exploração do pau-brasil, desde a mineração do ouro e do diamante também, e uma das maiores perdas que a gente teve foi a questão dos indígenas, né? De terem sofrido com essa vinda dos portugueses e de outros europeus para o Brasil também, a questão de milhares de índios morrerem, né? Então um genocídio por parte dos indígenas, tanto do próprio contato com os europeus, por eles não terem anticorpos, né, das doenças que os europeus já eram vacinados, então muitos morreram aí, e também dos próprios conflitos e por eles estarem trabalhando de forma escrava, né, mais para frente, né? Então o primeiro trabalho que eles começaram a fazer, quando eles começaram a ajudar na retirada do pau-brasil, era em troca das quinquilharias, né, que eles falaram. Então, das coisas que não tinham muito valor, mas para que os indígenas, né, os nativos não tinham conhecimento, achavam interessante, então faziam as trocas pelo trabalho. E mais para frente, quando isso não interessava mais, eles foram obrigados a trabalhar. Então, o trabalho forçado, o trabalho escravo, também foi dos motivos, né, de ter levado à morte. Então, o trabalho escravo, o contato com os portugueses e outros europeus, né, as doenças, e o próprio conflito entre os grupos, né, dos colonizadores e os nativos. A desordem e exploração no Brasil colônia reflete de alguma forma hoje no Brasil? Com certeza. Como o Brasil, desde o início, ele foi colônia de exploração e não de colonização, então tudo que se explorava aqui não ficava aqui, né? Ia para Portugal, ia para a Europa. Então, desde o início, o Brasil ele vem sendo explorado e as riquezas não ficam aqui. Então, desde esse início, o Brasil, a riqueza ela não foi investida, não foi direcionada para o crescimento do país, né? Então, com certeza, o que a gente vive hoje é resultado do que a gente viveu anos atrás, né? Dessa exploração muito forte das nossas riquezas e também do povo ser explorado e aceitar, né? Que o brasileiro tem uma aceitação de ser explorado e continuar, sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Então, a gente está vendo algumas mudanças no Brasil, mas ainda são poucas, né? Então, o brasileiro acostumou a ser explorado, a viver assim, continuar dessa forma, mas a gente precisa mudar. Então, algumas coisas do Brasil hoje em dia são reflexo do que a gente viveu, né? De como que foi esse processo de colonização há muitos anos atrás. Com certeza.